Saudações pessoal, bem-vindos ao canal YouTube da SDK. Meu nome é Gomes Temer e sou um dos tutores da SDK. Na aula de hoje vamos aprender expressões algébricas, onde vamos ver o conceito, a classificação e o domínio de existência. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para estar sempre atualizado sobre os nossos vídeos. Expressões algébricas. Então, pessoal, é muito simples, só precisamos primeiro saber o que é uma expressão e por que chamamos esta expressão de algébrica. Eu coloquei aqui para facilitar. Uma expressão, de uma forma geral, é qualquer representação. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Nesses exemplos, de 1 a 7, nós temos diferentes expressões matemáticas. 4 mais 3, 6 mais 7, até esta x sobre x ao quadrado, menos 9. São expressões. Mas o que faz para nós considerarmos uma expressão algébrica é a presença de variável. Variável pode ser x, y, z e qualquer letra que nós podemos usar como variável. Então, aqui nós conseguimos ver que, para além dessas operações a partir do número 4, para além de operações matemáticas como adição, multiplicação, divisão, para além da parte numérica, nós temos variáveis. Então é isso, pessoal. Uma expressão algébrica é uma representação matemática que, para além das operações, adição, multiplicação, divisão, contém uma variável. E a seguir vamos aprender a classificação, que é onde começa a parte operativa, sobre este assunto, que é classificação e domínio de existência. Na classificação, as expressões algébricas classificam-se em grandes dois tipos. Podemos encontrar a expressão algébrica irracional e a expressão algébrica racional. Uma coisa muito simples, mas muito simples, que nós podemos usar para diferenciar uma expressão algébrica irracional da racional é a presença de variável. As expressões algébricas irracionais têm sempre uma variável no radical. Então, é muito fácil. Já sabemos que expressão algébrica é uma representação matemática, para além de números, operações que se encontram, tem uma variável. Mas o que torna essa expressão algébrica sim é a variável, e o que torna essa expressão irracional é a variável num radical. Muito simples. E depois temos as expressões algébricas racionais, que vai ser o contrário da expressão algébrica irracional. As variáveis estão fora de radicais. A seguir temos a expressão algébrica racional, que pode ser fracionária e inteira. Muito simples, nós todos sabemos desde o ensino primário o que é uma fração. Qualquer representação A sobre B, onde o denominador tem que ser sempre diferente de zero. Vamos ver isso com mais profundidade na determinação do domínio de existência. Então, é uma expressão racional fracionária, porque variável, que é o que faz com que essa expressão seja uma expressão algébrica, encontra-se no denominador. E a expressão algébrica racional inteira está fora destas duas condições. Como podem ver, não temos variável no radical e nem temos variável no denominador. Mas para fechar a parte da classificação, eu trago aqui umas duas dicas. Se prestarem atenção nesta primeira representação ou expressão, nós temos variável e também temos radical. E dizem que, no início eu disse que expressão algébrica irracional tem radical, muito bem, tem radical e também tem variável. Mas isto não torna essa expressão irracional, pelo fato de ter aqui um radical. É uma expressão algébrica racional inteira. Por quê? Porque o que faz com que isso seja a expressão algébrica, que é a variável, não está no radical. Então, por favor, pessoal, prestem muita atenção que para ser classificado como expressão algébrica tem que ser variável. Para ser racional, tem que ter variável, desculpa. Para ser racional, a variável deve estar no radical. E eu trouxe um segundo exemplo que também facilita na classificação das expressões algébricas racionais e fracionárias. O que eu disse sobre fracionário, eu disse que pronto, só é fracionária se tiver variável no denominador. Mas aqui nós temos um denominador, temos uma fração, é lógico. Por falha, os estudantes podem classificar esta expressão como racional, fracionária, porque é uma fração. Não, embora seja uma fração, não é fracionária. Por que, Gomes? Porque a variável não está no denominador. Então, o segredo de classificação das expressões algébricas é a condição da variável. Se a variável está no radical, irracional. Se a variável está no denominador, fracionário. Se a variável está fora dessas duas condições, então dizemos que é inteira. Ok, agora vamos para o domínio de existência.
Para o domínio de existência, nós precisamos basear-nos na classificação de expressão algébrica. Então, se nós já sabemos muito bem quando é que é a expressão irracional, quando é que é a expressão racional fracionária, quando é que é a expressão racional inteira, então teremos facilidade para determinar o domínio de existência. O domínio de existência é uma coisa muito simples, é um conjunto de valores para os quais uma determinada expressão existe. Um conjunto de valores para os quais uma determinada expressão faz sentido. Eu já vou explicar isso. Eu acho que todos nós já sabemos, desde a 8ª classe, parece, que raiz quadrada para um número negativo, né? Por exemplo, raiz quadrada de 4, podes fazer aí com a sua máquina, isso vai dar conjunto vazio. Então, o que eu quero dizer com isso? Estamos à procura de conjunto de valores que vão fazer com que uma expressão irracional tenha solução. Estamos a ver que para um número negativo a expressão não tem solução, mas isso depende muito mais do índice. Para índices pares não temos resultados de valores menores que zero. Então, sempre que virmos uma expressão e classificarmos ela como irracional, porque a variável está no radical, se o índice for um número par, então o radicando, que é o valor que está dentro do radical, tem que ser sempre maior ou igual a zero. Por que eu estou a dizer isso? É uma coisa muito simples. Raiz quadrada de menos 4 não existe. Raiz quadrada de menos 16 não existe. Mas raiz quadrada de 0 existe e é 0. Raiz quadrada de 4 existe e é 2. Raiz quadrada de 9 existe e é 3. O que é que nós estamos a perceber? À medida que eu avanço, percebemos que para índice par, quadrado, 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 se o radicando for um número negativo, temos solução conjunto vazio. Mas a partir de 0, 4, raiz quadrada de 9, que é 3, conseguimos ver que tem solução. Então, aí surge o domínio de existência, a condição para existir. Então, para que esta expressão algébrica exista, é necessário que o radicando seja um valor maior ou igual a zero. Então, os exercícios dessa natureza podem aparecer x, por exemplo, x menos 4. É para determinar o domínio de existência. Primeiro, temos que saber classificar. Esta é uma expressão algébrica irracional porque temos variável no radical. Domínio de existência, condição ou conjunto de valores que fazem essa expressão existir são somente valores positivos. Então, quer dizer que para esta expressão existir, não sabemos o que é isto, mas este radicando tem que ser um valor maior ou igual a zero. Não paramos por aqui, temos que resolver. Sabemos a parte de resolução, todos os valores sem a variável, podemos levar para o membro à direita, com variável no membro à esquerda, e a mudança de membro, temos que inverter o sinal de operação. Quer dizer que o 4, quando passa para lá, fica positivo. Então, nós estamos a assumir que este x tem que ser qualquer valor que seja maior ou igual a 4. Então, porque um exemplo, se eu colocar aqui um número menor que 4, 3, por exemplo, vamos ter 3 menos 4, isso vai dar menos 1. E raiz quadrada de menos 1 não tem solução. E nós estamos à procura de um domínio de existência, condição para a existência. Então, a condição disto existir é que esse x seja qualquer valor real, mas que seja maior ou igual a 4. Mas não paramos por aqui, temos que fazer a representação deste intervalo, 4. Valores maiores que 4 estão à direita de 4, então vai para lá. Porque é maior ou igual, valores maiores inclui o próprio 4, então significa que é um intervalo fechado. Tiramos a solução, x pertence ao intervalo fechado de 4 até mais infinito. Então, esta expressão, o seu domínio de existência é qualquer valor real, mas que esteja de 4 a mais infinito. Então, essa é a condição de existência desta expressão. Mas, como eu bem disse, depende do índice. Só e somente se for um índice par. 2, 4, 6, 8, assim em diante. Se for um índice ímpar, temos solução. Por exemplo, nós sabemos que raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Então, quer dizer que para um índice ímpar, nós temos raiz quadrada. Então, para esta segunda condição, nós fazemos de contas como se não tivéssemos o radical e baseamos-nos no domínio de existência do tipo de expressão algébrica que está no radical. Então, mais uma vez, é importante saber classificar a expressão algébrica, pois o domínio de existência depende do tipo de expressão algébrica. Expressões algébricas racionais fracionárias. Já sabemos o que é uma fração. Uma fração é qualquer representação, A sobre B. Temos o numerador, temos o denominador, mas sempre o denominador tem que ser diferente de zero. Vamos fazer um teste, experimenta aí na sua casa. 4 sobre 0 não existe. 2020 sobre 0 não existe.
Então o que estamos a perceber? 45 sobre 0 não existe, não é possível. Então, para que essa expressão racional e fracionária exista, é necessário que o denominador seja um número diferente de 0, porque nós estamos a procurar de condição de existência. Estamos a dividir por 0, não está a existir. O que é necessário para existir? É necessário que o nosso denominador seja um número diferente de 0. Mas as expressões vão aparecer destas formas. Então, se encontramos uma expressão algébrica assim, primeiro temos que saber classificar. Essa é uma expressão algébrica racional fracionária porque a variável está no denominador e condição de existência de uma fração é que o denominador tem que ser diferente de 0. E calculamos normalmente x diferente de 4. Então, esta expressão para existir aceita qualquer número real que seja diferente de 4. Por que eu estou a dizer isso? Se eu pegar 4 e colocar aqui, 4 menos 4 vai dar 0 e essa expressão não vai existir. Enquanto que nós queremos condição de existência. Outro exemplo muito simples é este. Esta expressão, queremos determinar o domínio de existência. Sabemos que é fracionária porque tem variável no denominador. Condição de existência de uma fração, tentaste aí na sua casa, se divides por 0, não existe, não é possível. Então, para esta expressão existir, é necessário que o seu denominador seja diferente de 0. Então, avançamos, diferente de 9, passou para lá, ficou positivo. Qualquer expoente, quando muda de membro, forma um radical. Esse é expoente quadrático, então vai formar raiz quadrada de 9. X diferente de mais ou menos 3. O que isto quer dizer? Quer dizer que para esta expressão existir, ela aceita qualquer número real que seja diferente de mais ou menos 3. Porque se eu colocar aqui 3 ao quadrado dá 9, menos 9 dá 0. Isto não vai existir. Então, para que isto exista, nós aceitamos qualquer número real. Então, pode tentar esse exercício na sua casa e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco que aparece aí na descrição. Agora, expressão algébrica racional inteira, x mais 3, x ao quadrado mais 3x menos 4, essas são inteiras, não esqueçam pessoal. Por que são inteiras? Porque a variável não está no radical, a variável não está no denominador, então dizemos simplesmente que é uma expressão algébrica racional inteira. E para nosso bem, qualquer expressão algébrica racional inteira, o seu domínio é R. Mas por que, Gomes? As racionais têm condição, a fracionária tem condição. Mas isto é muito simples. É porque para esta expressão existir, qualquer valor que eu vou colocar aqui, ela vai existir. Se eu coloco aqui 0, um número negativo, um número exponencial, etc, potência, isto não deixa de existir. Então, quer dizer que ele aceita qualquer valor real. Tenta aí. 3 mais 3 existe? 6. 4 mais 3 existe 7. E dentro desta expressão, qualquer número que eu usar para substituir terá solução. Então, expressão algébrica racional inteira, o domínio é sempre R. Então, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações. Até o próximo vídeo.